Boa noite, graça e paz. Hoje, culto de oração. A mensagem é uma mensagem breve que eu quero compartilhar com você e ela é desafiadora. É desafiadora por quê? Porque quando nós estamos bem, as coisas parecem que são mais fáceis. Quando nós estamos mal, as coisas são mais difíceis. O texto que eu quero ler com você hoje a gente encontra em Provérbios, capítulo 7. O título que eu dei é Quando descansar, fica difícil. Então, em Provérbios, capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em teu coração. Vamos orar antes de continuar a leitura? Senhor nosso Deus, obrigado porque a gente tem o privilégio de ouvir a tua palavra, de entender do Senhor a melhor maneira de viver. Ajuda-nos, Senhor, a extrair o conhecimento que vem do Senhor e que a gente possa aplicar isso em nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, dá-nos sabedoria que vem do Senhor para dirigir nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-o aos seus dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. A gente vê algumas outras passagens nesse capítulo, alguns outros versículos, né? O 21 lá, ela o seduziu com suas muitas palavras. Quem seduziu? A mulher imoral do versículo 5. Ele fala bastante da imoralidade, por quê? Porque é uma coisa comum mesmo em nossos dias hoje. Eu estava ouvindo uma pregação outro dia, eu gosto de ouvir pregações, e eu tive que concordar com o pregador. Hoje nós somos bombardeados por todo tipo de flecha com o objetivo de acabar com nossa integridade. Então, quantas vezes, olha, se você passeia no shopping, você vê outdoors com cenas provocantes, você vê pessoas usando roupas indecentes, frases indecentes. Em todo lugar que você olha, se você prestar atenção, você vê alguma coisa imoral. Aí, às vezes nós estamos numa roda de amigos e são feitas piadas de cunho imoral e aí as pessoas dão risada. Conforme aquele pregador falou, eu concordo, a gente não deve achar graça em rir do pecado. Pecado não é coisa de brincadeira, pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria mesmo. A gente não pode fazer vista grossa pro pecado. A gente não pode achar que ele é uma coisa normal da nossa vida. Não, ele acontece, infelizmente nós pecamos. Mas nós não somos definidos pelo pecado e nem devemos ser definidos pelo pecado. Ok, se nós não devemos ser definidos pelo pecado, é fácil, então falar para os outros. Não, não é isso. O que estou querendo dizer é que se nós pecamos, mesmo que escondidos, o diabo ele vem nos acusar. E ele tem todo o direito de nos acusar. Afinal de contas, nós pecamos e não nos arrependemos. Agora, quando nós nos arrependemos, já não há condenação. Aí, o diabo pode até tentar culpar a gente, mas ele não vai ter êxito nisso. O que eu quero falar com você é o seguinte, que enquanto nós estamos firmes com Deus, andando com Deus,
nos relacionando com Ele, buscando na palavra a sabedoria, orando, intercedendo, estando com outras pessoas em comunhão, renovando a nossa mente com aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é agradável, de boa fama, aquilo que essas coisas a gente permite que ocupe nosso pensamento. Enquanto isso acontece, olha, dificilmente nós somos tentados. Nós estamos alimentando o nosso espírito com coisas boas e consistentes. Aí não vem tentação. Mas depois da luta, aí a gente quer descansar porque a gente está cansado. É nesse momento que o diabo nos ataca. É nesse momento que a nossa própria vontade carnal, digamos assim, né? Nosso desejo natural, humano, ele toma às vezes as rédeas e nos apresenta situações que lá no fundo a gente até gosta, né? Essas são as tentações. As tentações, elas precisam ser fugidas. A gente não resiste à tentação, a gente foge da tentação. A gente resiste ao diabo. A gente não foge do diabo, a gente resiste ao diabo e a gente foge da tentação. Por quê? Porque a tentação está dentro da gente. A tentação está dentro da gente. Então nós temos que fugir daquilo que nos tenta. Agora o diabo está fora. E nós temos poder, porque Jesus habita em nosso coração através do Espírito Santo e Ele é o Todo-Poderoso e no poder dele nós podemos resistir ao diabo. Ele pode nos atacar, mas nós vencemos, não somos derrubados. O que nos derruba somos nós mesmos quando nós caímos em tentação. Agora, a gente falou nesse texto aqui com relação à tentação moral. Isso é muito óbvio, é muito fácil, né? Agora, aquela tentação de mentir, a tentação de aumentar, a tentação de esconder, a tentação de tirar proveito, a tentação de mostrar uma coisa que você não é, a tentação de comer mais do que deveria, a tentação de virar numa conversão que não deveria, de parar no lugar proibido. Essas tentações estão dentro da gente. Não adianta a gente colocar a culpa no diabo, não, porque não é. Nós, conforme as concupiscências que a Bíblia fala, né, que a gente tem, nós somos tentados. E não é pecado ser tentado, porque Jesus também foi foi tentado. Agora, olha só o que é interessante. Jesus foi tentado pelo diabo? Foi. Mas o diabo foi astuto. Ele colocou situações diante de Jesus que estavam inerentes a Jesus. Então, olha só, a primeira delas, o diabo ofereceu domínio sobre toda a terra, se prostrado Jesus o adorasse. Olha só, Jesus adora quem? Adora Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é que deveria ser adorado, né? Mas ele adora ao Pai. Então é uma coisa que está dentro de Jesus e o diabo apresentou algo, né, para provar o caráter de Jesus. Jesus fugiu da tentação ou resistiu ao diabo? Olha só, ele resistiu ao diabo porque o diabo estava de fora. Quando Jesus foi tentado a transformar pedra em pão, ele estava com fome? Podia estar. Mas ele teve a ideia de transformar pedra em pão ou foi o diabo que apresentou para ele? Foi o diabo, né? Jesus fugiu ou resistiu? Resistiu, né? Ele resistiu ao diabo. E quando Jesus foi colocado em cima do templo, né, e se jogasse, e o diabo usou a palavra de Deus, dizendo que ele dirá aos seus para que o livrem de cair em tropeço. Aí nesse momento Jesus responde, né, com a palavra também: não tentarás o Senhor teu Deus. Na verdade, as 3 vezes ele responde
com referência bíblica. Agora, esse tentar, não tentarás o Senhor teu Deus, esse não é a tentação a que nós somos submetidos. Essa é a tentação que às vezes nós fazemos com relação a Deus. Olha só, essa é uma tentação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Você tem um cartão de crédito e você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha. Mas aí você acaba gastando, você foi tentado a gastar esse dinheiro. Como que você tenta a Deus nesse momento? Foi quando chega a fatura, você pede assim, Deus faz um milagre para que eu pague essa fatura. Isso é tentar a Deus. É esse tipo de tentação que o diabo estava fazendo com Jesus. Mas nós fomos tentados pela nossa ganância, pela nossa cobiça a usar o dinheiro que não era nosso de direito, que é o cartão de crédito. Entende a diferença entre você ser tentado, né, conforme teus próprios desejos, e você tentar a Deus porque você sucumbiu à tentação e você resistir ao diabo, que é aquele que nos quer causar dano. Então essa diferença a gente precisa tomar cuidado. Nós somos tentados, de novo, nós somos tentados naquilo que nós gostamos ou gostávamos e naquilo que nós lutamos para não fazer de novo. Então, se você gostava de fazer piada indecente, você vai ser sempre tentado a ouvir piadas indecentes, a dar risada dessas piadas. Se você foge da tentação, então você não vai procurar aquele círculo de pessoas que sempre falam essas piadas. Agora, se você está no círculo de pessoas e você não estava esperando ouvir uma piada dessa, você resiste ao diabo, porque é de fora. Você não procurou, você foi atacado, então você resiste, você não vai dar risada, você nem vai achar graça. Enquanto você ouviu aquilo lá, não deu tempo de você escapar, né? Claro, se a pessoa começa a contar a piada e você percebe que é indecente e você fica lá para ouvir, você foi tentado e caiu. Agora, se não deu tempo, a pessoa simplesmente falou 3, 4 palavras com tom de ironia, sarcasmo e ainda imoral, não deu tempo de você escapar dali, então você foi atacado pelo diabo e a tua resistência vai ser não achar graça disso, não valorizar isso, e em oração você pode resistir ao diabo. Eu não vou achar graça nisso porque isso desonra o meu Deus, isso desonra o Espírito Santo que mora dentro de mim, que faz morada em mim, isso me desonra como cristão. O pecado, ele causa a morte, né? Quando nós pecamos, normalmente o pecado ele se origina no nosso coração. Quando nós pecamos sem querer, nós não estávamos vigilantes. Toda vez que nós estamos conscientes do que está acontecendo, nós temos a opção de decidir fazer ou não fazer. E como cristãos, nós normalmente decidimos fazer aquilo que Deus aprova. Nós somos fortes, nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz, orar sem cessar. Estamos vigilantes. A gente baixa a guarda, a tentação vem, a tentação naquilo que nós gostamos de fazer. E aí, nesse caso, nós temos que fugir da tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Deus abençoe você nessa luta diária que nós enfrentamos, que é também a mesma luta que Paulo enfrentou. Ele diz lá, quem me livrará do corpo desta morte? É isso que nós temos que enfrentar. Todo dia nós podemos dar graças a Deus por meio de Jesus Cristo que nos resgatou e nos fez vencedores juntamente com Ele. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana ainda. Lembrando que domingo às 18h30 nós temos o nosso culto. Te espero lá. Deus te abençoe. Até mais.